Oi, voltamos? Vamos lá, sessão de crédito. Nós estamos vendo então que o credor de uma relação obrigacional pode ceder a sua posição para terceiros, né? Perfeitamente possível, ou a título oneroso ou a título gratuito. E aí eu coloco para vocês o seguinte: será que existe uma forma legal prevista para que a gente faça essa cessão de crédito? Será que o credor, quando vai ceder a sua posição contratual, precisa observar alguma formalidade? A regra do Código Civil é que não, né? Que entre credor, devedor e cessionário daquela relação obrigacional, basta que eles façam um instrumento entre eles, que tenha validade perante eles, né? Todos cientes, tudo certinho, bonitinho, instrumento particular resolve, né? E não há, via de regra, uma exigência legal de formato, de modo de fazer, de formalidade a cumprir, salvo quando a lei expressamente exigir. Então, por exemplo, vocês vão ver lá que lá no direito sucessório, quando vocês estudarem, lá no 7º, 8º período, para fazer cessão de direitos hereditários, que também é uma cessão de crédito, a lei exige uma formalidade, né? Então, o que é a cessão de direitos hereditários? Todo mundo, né, que é herdeiro de alguém, que já, né, tem essa possibilidade, já sabe que vai ser herdeiro de alguém quando alguém falecer, então o filho sabe que é herdeiro do pai. Ele sabe que quando o pai falecer, a mãe falecer, ele vai ter uma posição de crédito a exercer, né, uma posição de credor dos bens que compõem a herança. Ele pode, em vida, ceder a sua posição de credor desses bens que eventualmente ele possa ter direito no futuro. A isso a gente chama de cessão de direitos hereditários. Eu basicamente estou cedendo a minha posição de credor da herança do meu pai. Pode fazer isso? Pode, por meio de cessão de direitos hereditários que está lá. Eu até coloquei para vocês ali no artigo 1793 do Código Civil. Deixa eu até achar para vocês aqui. Eu já mostro, que diz lá que quando a gente faz cessão de crédito de direitos hereditários, a gente tem que cumprir uma formalidade, né? Fazer por escritura pública, por exemplo. Então, nesse caso, é um artigo específico, a gente faz por documento público, né? Mas se não há essa previsão, eu não preciso fazer por documento público. Deixa eu achar aqui o artigo para vocês. Aqui, é o artigo 1793 do Código Civil, que diz assim, eu tenho ele aqui no Planalto. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Então, tá aí um exemplo bem conhecido, né, no meio jurídico, de cessão de crédito que eu tenha que fazer obrigatoriamente por escritura pública. Então, a lei está dizendo que tem que ser, então tem que ser. Mas se a lei não diz que determinada cessão eu tenha que fazer por escritura pública, a regra é que eu não precise. Por exemplo, no exemplo da aula anterior, né? Eu sou o José, eu sou credor de 10 mil do Fernando. Aí vai entrar agora o João na posição de credor. É só um débito, é só um crédito e uma relação patrimonial, pecuniária, não envolve nada específico, não tem previsão de que tenha que ser por escritura pública. Então, beleza, então pode ser por instrumento particular, tá? Para ter eficácia entre nós três, credor, devedor e cessionário, né? Aquele que está entrando ali no lugar do cedente. Por que eu digo isso? Porque se eu quiser que essa cessão de crédito tenha efeito perante terceiros, aí eu preciso fazer conforme diz a lei. E o que diz a lei? O artigo 288, vamos voltar lá, deixa eu pegar meu vademecum aqui. O artigo 288 do Código Civil diz o seguinte: é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não se celebrar mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do 654, parágrafo 1º. Se a gente pegar o 654, parágrafo 1º, a gente vai ver que ele está falando lá dos requisitos, né, do que tem que ter lá no documento particular. Ele diz lá: o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante, do outorgado, a data, o objetivo da outorga, a extensão dos poderes. Então, 654 está falando dos requisitos que tem que ter o documento público, o documento particular de cessão de crédito, né? Como assim? Eu tenho que cumprir esses requisitos? Não, só se eu quiser dar eficácia perante terceiros. Se eu quiser dar publicidade para esse documento e fazer com que ele valha
perante terceiros, no mercado, no comércio em geral, para que todos possam, tenham que se submeter a ele e não posso alegar desconhecimento. Aí eu tenho que cumprir todos esses requisitos aqui. Senão, não precisa, a regra é que não haja uma forma específica para cessão de crédito, ok? Isso a gente tira ali do 288, ok? E aí o que mais que vocês têm ali? Voltando aqui no material, né? Onde é que a gente faz, né? Só lembrando que no material eu coloquei ali para vocês que vocês vão registrar esse documento no cartório de títulos e documentos para dar publicidade, né? Sempre lembrando assim, quando eu quero dar dar publicidade para o meu instrumento contratual, eu levo lá no cartório de títulos e documentos para registrar, ok? E para ter eficácia perante o devedor que foi cedido, como é que a gente faz, né? Tem o artigo 290 que responde essa nossa dúvida, eu vou ler ele para vocês. Ele diz assim, ó: a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificado. Mas por notificado se tem o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita. Então esse 290, na verdade, ele está falando bastante coisa para nós, né? Ele está dizendo que a cessão de crédito não vai ter eficácia perante o devedor se o devedor não for notificado de que aquele crédito foi cedido, né? Então eu tenho que avisar, devedor, ó, você é devedor dessa dívida para mim, tá? Eu sou teu credor, mas eu vou ceder essa dívida para o João. Então, devedor, cuidado, a hora que você for pagar esses 10 mil, nem me procure, você vai pagar direto para o João. Estou te notificando que estou cedendo esse meu crédito e agora o novo credor vai ser o João e não mais eu, tá? Então eu aviso, eu dou publicidade desse fato para o devedor, para ele saber que agora mudou o credor, porque houve uma cessão desse crédito, desses 10 mil que ele tem que pagar para mim, não paga mais para mim, vai pagar agora para o João, tá? O que o 290 diz? Eu não preciso notificar o devedor se eventualmente, quando eu fiz a cessão, o devedor cedido, que é, no nosso exemplo, Fernando, já assinou junto e já está sabendo da cessão. Óbvio, né? Natural que a lei dispense essa formalidade de notificar o devedor cedido quando ele já participou da cessão e ele está sabendo, ele inclusive assinou o instrumento de cessão, está sabedor já de que agora ele não mais pagará para mim, José, e sim para o novo credor, João, ok? É isso que está escrito ali no 290, ok? E o que é importante que eu queria falar também, o artigo 295, vejam. 295 diz assim: na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas relações ou nas cessões por título gratuito, se procedeu, né, caso tenha procedido de má fé. O que está dizendo aqui esse dispositivo do 295? Está dizendo que eu, cedente, quando estou cedendo esse crédito ao cessionário, eu sou responsável pela existência do crédito. Então, se eu estou dizendo, João, compre esse crédito aqui porque você vai ter 10 mil para receber do Fernando daqui a pouco. Quando eu estou fazendo a cessão, eu que estou cedendo, eu, credor originário, que agora sou cedente, eu me responsabilizo pela existência do crédito. Quer dizer, a lei protege o cessionário para dizer, olha, João, se ele te tapeou, te enganou, ele que vai responder. Porque quando ele diz que ele está cedendo um crédito, ele tem que ter certeza que ele é credor desse crédito. É como se a lei dissesse aqui, você não pode ceder o que você não tem. Tá? É basicamente essa leitura que a gente faz dessa primeira parte. Isso quando for a título oneroso, que eu cobrei do João para ele aceitar essa posição de credor, né? Eu trabalhei ali com uma diferença de valor para ele, né? Eu disse assim, ó, você pega meu lugar, você vai receber daqui a pouco, eu vendo mais barato ali, mas eu vendi o meu crédito, eu não simplesmente cedi de forma gratuita, foi de forma onerosa, tá? Se foi de forma gratuita, a lei também diz que o credor originário, no caso o cedente, responde pela existência do débito, né, daquela dívida, mas somente se quando ele alienou, quando ele cedeu, ele estava agindo de má fé, tá? Se ele estava de boa fé,
e não quis enganar ninguém, não tinha más intenções nessa negociação, ele não responde pela existência do crédito, se ele também, por exemplo, não sabia, né? Então, se ele não sabia da existência do crédito, de alguma forma ele foi enganado, ele, né, estava numa simulação de negócio jurídico, também foi vítima, ok, ele não responde pela existência. Mas se ele sabia, se ele estava de má fé, ele também responde civilmente pela existência do crédito e pode ser compelido a indenizar o valor, a pagar para o cessionário esses valores e se comprometer inclusive a solvência do devedor, que é o que a gente vai ver daqui a pouco no 296 e no 297, tá? Nesses dois artigos aqui. Mas o que eu queria dizer para vocês é isso, né? Ele responde pela existência da dívida e não pela solvência do devedor, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou reiterar isso para ficar mais concreto na cognição de vocês aí, tá? A gente já volta.